Então tá bom, vamos recomeçar, vamos retomar a matéria. Eu vou dar uma acelerada na gratuidade para a gente poder falar um pouco da outra matéria. Então, o que eu acho importante aqui? Parágrafo 3º do 99. Parágrafo 3º do 99, o que eu acho importante? A presunção de veracidade no texto legal é só para pessoa natural, tá? Que, por sinal, é a posição do STF que eu já falei. O STJ, ele, mesmo antes do código, ele já tinha firmado a posição de que não, a pessoa jurídica que não tem finalidade lucrativa, ele tem essa presunção aí de necessidade, tá bom? Então, teoricamente, o STJ não tem motivo para mudar a jurisprudência, porque a jurisprudência dele foi construída em cima da Lei 10.60 de 50, que também só falava de pessoa natural, não falava de pessoa jurídica, tá? Teoricamente, o STJ não tem motivo para mudar essa jurisprudência dele, tá? O STF teria motivo para mudar, né? O princípio do acesso à justiça e tal. Parágrafo 4º, muito en passant, porque não é a nossa praia, mas assim, o parágrafo 4º ele confirma aquilo que eu falei para vocês. Gratuidade da justiça dialoga com assistência jurídica integral e gratuita e assistência processual, mas não é algo necessário. Um advogado, tanto que esse dispositivo é importante, por quê? Porque tinha juízes aqui, principalmente em São Paulo, que eles indeferiam o pedido de gratuidade da justiça só porque a pessoa estava com advogado particular, o que é absurdo, porque o indivíduo está fazendo trabalho pro bono, entendeu? Então, se estiver fazendo trabalho pro bono, não há motivo para indeferir, tá? E mais do que isso, mesmo que não esteja pro bono, se estiver fazendo um contrato aí ad êxito, dependendo do êxito, porque o indivíduo não pode pagar, eu acho que tem que conceder também a gratuidade, enfim, minha visão. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º é um parágrafo muito importante. A palavra-chave aí do parágrafo 6º, pessoal, é direito personalíssimo. A gratuidade da justiça é um direito personalíssimo. A gratuidade da justiça é um direito personalíssimo. Esse direito personalíssimo vocês já vão encontrar no artigo 10 da 10.60. Esse 10 está revogado, mas já havia previsão na 10.60 e já havia previsão também no CPC de 39, tá? O que eu quero dizer com um direito personalíssimo? O que eu quero dizer é o seguinte: nós não falamos aqui que a gratuidade está conectada àquele princípio constitucional de necessidade, ou seja, o indivíduo é um necessitado, não tem condições de arcar com o preço do processo. Pois bem, a concessão é para aquele indivíduo que tem necessidade. Se ele morrer e o herdeiro suceder no processo e o herdeiro tiver dinheiro, não comunica a gratuidade da justiça. Não é porque o pai falecido tinha gratuidade da justiça que vai comunicar, tudo bem? É isso que eu quero dizer com direito personalíssimo. Isso aí é muito antigo, é coisa que se prevê desde o CPC de 39, pelo menos. Tinha no artigo 10 da Lei 10.60 e agora tem no nosso CPC. Quem quiser dar uma lida em algum precedente, eu tenho um precedente aqui muito interessante, que é o recurso especial 912.336. 912.336. Por que ele é interessante? Porque ele enfrenta claramente esse problema do direito personalíssimo. Qual que é esse caso aí? A pessoa, ela interpôs um recurso adesivo. Vocês se recordam que o recurso adesivo ele é subordinado e dependente ao recurso principal, lembra disso? Ou seja, se a pessoa que interpôs o recurso principal desistir, cai também o adesivo. Pois bem, por causa dessa regra, a pessoa que entrou com o adesivo, ela também entrou sem recolher o preparo, achando que havia uma comunicação, porque falou, bom, como o recurso principal tem gratuidade da justiça, e eu sou o adesivo e o adesivo é dependente do principal, eu também tenho gratuidade da justiça. Aí isso virou um litígio e o STJ falou, olha, é um direito personalíssimo, não comunica com o recorrente adesivo. Deu para entender? Então, o herdeiro, dizendo, meu pai tinha gratuidade de justiça, ele morreu, eu sucedi meu pai no processo. Não comunica. Se você for filho e tiver condições de pagar o processo, vai ter que pagar o processo. Não tem essa comunicação. Tudo bem?
é um artigo importante, muito importante. O parágrafo 7º, por que essa hipótese do parágrafo 7º é importante? Ele fala sobre a gratuidade em recurso, isenção do preparo e prazo para recolhimento. Esse parágrafo 7º ele é importantíssimo pelo seguinte: se vocês fizerem uma pesquisa jurisprudencial, tem decisão do STJ e do TJ que às vezes fazia o seguinte: você pedia a gratuidade da justiça, e aí o que acontecia? O juiz falava assim: olha, você não tem gratuidade, eu nego a gratuidade, sinto muito, mas o seu recurso está deserto, sem preparo, e não conhecia do recurso. Esse parágrafo 7º, ele dá razão para outra parte da jurisprudência que dava um tempo para o indivíduo sanar a irregularidade processual, tá? Então esse parágrafo 7º é muito importante, ele dá uma segurança jurídica para o indivíduo, assim, eu posso ficar tranquilo de que eu vou entrar com recurso sem preparo e o juiz não vai indeferir de cara. Se o juiz indeferir o meu pedido de gratuidade da justiça, ele vai me dar um prazo para eu recolher, porque é o que diz o parágrafo 7º. Esse artigo é importante, tá? Um detalhe, para quem quiser anotar, o artigo fala que quem vai decidir essa matéria é o relator. Se o relator mandar recolher, olha, indefiro o pedido de gratuidade, recolha para a gente poder julgar o mérito do recurso. Eu particularmente entendo que o ideal é que não seja o relator quem faça essa decisão, e sim o colegiado. Até porque o professor Fred Didier ele teve uma sacada muito boa. Ele fala que se aplicaria o parágrafo 1º do 101 a essa hipótese de maneira analógica. Por quê? Veja, eu fiz o pedido de gratuidade no meu recurso. O relator negou. Se o relator negou, eu vou entrar com agravo para o resto da turma se manifestar. Aí o professor Fred fala: olha, aplica-se com justiça analogicamente o parágrafo 1º do 101 aí, ou seja, fica suspensa a questão do recolhimento do preparo para eu poder ter um acesso amplo de justiça, ou seja, eu não quero a decisão só do relator, eu quero a decisão do colegiado. Então, eu acho que assim, apesar do artigo falar expressamente no relator, eu entendo que tem que ser interpretado aí conforme a Constituição, no sentido de não. Eu acho que é um tema tão importante que, para garantia do usuário do serviço público jurisdicional, tem que ser uma posição da turma. Essa é a minha posição, porém a lei fala expressamente no relator. Tudo bem? Deu para entender? Vamos ver aqui, fazer uma seleção aqui para a gente poder avançar na outra matéria. O artigo 100, o que eu acho importante falar do artigo 100? Percebam o seguinte: o artigo 100 ele prevê a impugnação da parte contrária quando é concedida a gratuidade da justiça. O que eu acho importante a gente perceber aí? O contraditório é diferido. Vocês perceberam isso? Veja, quando eu peço uma gratuidade da justiça, o juiz não fala diga a parte contrária. Se ele fizer isso, ele está violando a lei. Ele tem que decidir, concedeu, aí a parte contrária vai poder impugnar. Por que isso? Essa técnica já era da Lei 1050 e é uma técnica que visa proteger o vulnerável. Ou seja, você dá o contraditório, mas um contraditório diferido. Primeiro é só com o juízo a questão. Concedeu? Aí a parte contrária vai poder impugnar, mas aquele indivíduo vai usufruir da gratuidade da justiça, mesmo com outro questionando, até ter uma decisão final. Tá? Eu acho que é importante ter essa ideia de uma lógica de maior proteção do vulnerável. Artigo 100. O artigo 100 é o seguinte, o que eu queria destacar é o seguinte: se o tribunal revogar, se o tribunal modificar a decisão aqui da concessão de gratuidade da justiça, você vai ter que pagar aquilo que deixou de recolher, o artigo é expresso falando isso, e vai ter a multa do décuplo, tá? Até o valor é o décuplo do... Agora eu não lembro se é do valor, agora me fugiu, deixa eu ver aqui
Artigo 100, para dar a informação correta e precisa. Arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, o décuplo do seu valor a título de multa, ou seja, o valor daquilo que ele tinha que ter adiantado. Só uma coisa que eu queria adiantar aqui, é uma questão penal. Hoje está pacificado que não é crime, tá? Informativo do STJ, que eu recomendo ler, 546. Já tem a multa. Se o juiz achar que tem má-fé, já tem a multa, tá? E vai ter que arcar com a multa, né? Até 10 vezes o valor daquilo que ele tinha que adiantar. Então não tem crime. Artigo 546, se for instaurado um inquérito policial, alguma coisa dá para trancar o inquérito policial, tá? O artigo 101, ele é da mais alta importância. Mais alta importância. Porque ele regulamenta a matéria de recursos, tá? Qual que é a regrinha de recursos agora no Código? É uma regra muito simples. A decisão do indeferimento, a decisão de indeferimento ou revogação da gratuidade, cabe agravo. Como regra geral, só vai caber apelação se essa decisão de indeferimento ou revogação for numa sentença, tá? Por que essa regra é uma regra fantástica? Porque ela acaba com uma divergência jurisprudencial terrível. Porque a 1060 falava que se aplicava apelação, lembra disso? A matéria. A lei foi escrita na década de 50 e de maneira assistemática, sem considerar o sistema processual. O que os processualistas começaram a falar? Falaram, não, essa decisão é decisão interlocutória, tem que aplicar agravo, antes da lei do nosso Código de 2015. Mas aí, o que aconteceu? Como a lei falava em apelação e os processualistas falavam que tem que ser agravo, as pessoas começaram a entrar com apelação e agravo. Alguns juízes começaram a reconhecer a fungibilidade recursal para não prejudicar, mas teve Câmara que falou que era erro grosseiro e não recebia o agravo, não recebia a apelação. Virou uma confusão isso daí. Como houve uma reforma legal, está muito clara a situação. Em todos os casos tem que ser agravo, exceto se a decisão estiver no bojo da sentença. Aí é apelação. Aí você vai me perguntar, tá, mas e se for indeferido ou revogado no acórdão do Tribunal de Segundo Grau? Aí aplica-se a normativa geral de recursos. Você vai entrar eventualmente com agravo interno, se for decisão do relator, você vai entrar com recurso especial, se for uma decisão de acordo, você pode embargar de declaração. Aí é o sistema normal do Código. Deu para entender? Deu para... Esse tema é importante porque ele corrige uma jurisprudência que estava dividida. Embora, na minha opinião, a jurisprudência estava começando a atender mais para entender pelo agravo. O problema é que alguns juízes respeitavam a lei 1060 e autuavam em apartado. Quando você autua em apartado, você fica, assim, de certo modo, tentado a apelar daquilo ali, porque aí sobe os autos e continua o principal embaixo, como mandava a lei 1060. Então, nessa hipótese, eu entendi que não tinha erro grosseiro, mas eu já vi decisão dizendo que tem erro grosseiro, que tinha que ser agravo. Então a lei coloca uma pá de cal nessa história. Tá? Vamos começar, pessoal, a falar sobre... Vamos começar então a falar sobre alguns dispositivos do CPC que eu considero extremamente importantes em caso de defensoria pública. A primeira dica que eu ia dar para vocês é o seguinte: quando o código saiu, eu fiz um levantamento. Eu entrei no Planalto, na nova lei, no CPC, e dei no buscador do navegador, eu coloquei defensoria tirando o A e o I. Ficou defensor. E aí eu peguei todos os dispositivos do CPC que falava ou a palavra defensor ou defensoria. E aí eu estudei separadamente todos para ver aqueles que eram mais importantes. Eu sugiro que vocês façam o mesmo, e mesmo os dispositivos bobinhos e tal, leiam, porque isso pode ser uma questão de prova de primeira fase, por exemplo, uma mera repetição de um artigo que cita a defensoria. Mas eu separei alguns artigos para a gente começar
a comentar aqui. Então a gente vai ter mais ou menos uma horinha e 15 para falar disso. Bom, primeiro artigo que eu queria comentar aqui. Vamos falar do 169, parágrafo 2º, 169, parágrafo 2º e o 478, parágrafo 1º. Vamos começar pelo 169, parágrafo 2º. Aliás, fazendo um parêntese aqui. Eu gosto de consultar o código para preparar a aula, código físico mesmo. Eu gosto de pegar o código em aula e consultar. Por quê? Porque o código é uma ferramenta de trabalho fundamental. Você pode procurar usar o Planalto do Google. Eu também uso no dia a dia direto o Planalto, porque às vezes você dá um procurar, você já sabe qual é o artigo, procurar, você chega mais rápido. Mas para fins de estudo, é importante você manusear o código. É importante você ler a exposição de motivos, tá? Leia a exposição de motivos do Código de 2015. Leia a exposição de motivos do Código de 73. Compare as tendências. Uma coisa que é importante fazer nesse parênteses, que eu acho importante numa aula de processo civil. Leia o índice do código. Entenda a estrutura do código. Entendeu? Compara essa estrutura do CPC de 2015 com o CPC de 73. Você vai, depois de você ler a exposição de motivos, mesmo você não sendo processualista, você vai perceber algumas coisas de diferentes e os porquês, entendeu? A diferença maior que talvez a gente possa aqui destacar é a questão da gente ter agora uma parte geral, né? Nós não tínhamos uma parte geral no Código de 73, agora nós temos uma parte geral. E isso muda muito na questão da interpretação do processo civil. Então tenha esse cuidado. Eu tenho muita dificuldade com o processo civil. Faça o que eu te falei. Eu aprendi isso, não foi nem na academia. Eu lembro que eu fiz estágio e esse advogado é um grande amigo meu hoje, é acadêmico, mas ele é doutor na área de direito comercial, empresarial. E na época, quando eu era estagiário, ele falava, olha o índice do código, entenda a estrutura do código, faça também a sua leitura, não se baseie só em doutrina. Você também tem que ter a sua opinião sobre o código, sobre a legislação, entendeu? Por isso que eu gosto de manusear, tá? Façam isso, isso vai ajudar, principalmente quem tem dificuldade no processo civil, isso vai ajudar. Bom, posso tirar uma dúvida? Pode. Saindo um pouco, eu penso um pouco fora da estrutura dogmática, eu tenho a seguinte dúvida. Se nós estamos em um momento em que ainda o novo CPC ele não se consolidou e vai se consolidar pelos próximos 5, 10, sei lá quantos anos, e se nós estamos em um momento de recrudescimento da política, e eu vejo que assim, um grande prejuízo na estrutura dos direitos humanos e de vários direitos que nós conquistamos, não pode ser que a nova hermenêutica e a interpretação do Código de Processo Civil nos próximos anos possa vir a prejudicar, no sentido de, por exemplo, desse parágrafo que a gente acabou de estudar das leis dos emolumentos. Você acha que isso realmente pode acontecer? Porque isso é uma coisa que estava me atormentando bastante. Olha, e depois vai se consolidar, se isso acontecer. Para não prejudicar a exposição, porque eu queria passar para vocês o máximo que eu puder, eu vou tentar ser conciso. O que eu acho é o seguinte: a gente está vivendo uma época, primeiro, de extremismos na área política. E isso se reflete no judiciário também, né? A área penal, que é onde eu trabalho atualmente, no Tribunal do Júri, é a área que mais revela esses extremismos, né, do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é formado por seres humanos, entendeu? E esses seres humanos são influenciados pela atual situação política de extremistas. Assim. A gente está vivendo uma época que lembra muito, por exemplo, o Estado Novo, em que assim, havia um extremismo político muito grande na década de 30. Isso está se refletindo no judiciário. A gente está tendo decisões na área penal terríveis, que está terminando de desmontar o processo penal. Na área civil, eu acho que o grande perigo que talvez a gente corre é a questão da arbitrariedade judicial, no sentido de que
Nós estamos vivendo uma crise de legalidade. Os juízes cada vez mais estão se encorajando a se afastarem da lei. Não sou um legalista, evidentemente a gente sabe que todo texto de lei tem que ser interpretado, enfim, que o ordenamento é formado por princípios e regras, tudo isso. Eu não sou avesso a isso, eu acolho essas lições da filosofia do direito constitucional. Porém, mesmo assim, eu acho que o Kelsen deixou uma grande contribuição, que é o seguinte: existe um limite na interpretação. Existe. Senão o juiz poderia interpretar do jeito que ele bem quer. Aquela ideia kelseniana da moldura, ela existe mesmo. Sabe? Você pode até discordar aonde a moldura começa e acaba. Tudo bem, mas essa moldura existe. Senão o juiz poderia julgar do jeito que ele quer. E, em resumo, eu acho que no processo civil, a maior ameaça é os juízes da área não penal se afastarem da lei e isso virar precedente e virar uma ditadura judicial. Porque hoje a gente tem, eu não sei se vocês tiveram já aula de precedentes ou vão ter, mas hoje a gente tem um artigo no Código de Processo Civil que diz o seguinte, por exemplo, uma decisão do pleno do tribunal, né, ou da corte, ou do pleno, ou do órgão especial. Para quem não sabe, o pleno do tribunal são todos os desembargadores, por exemplo, de um tribunal. Existem tribunais no Brasil que são pequenos, né, em número de pessoas, de juízes. Dá para você fazer um pleno de 20, 10 desembargadores, dá para reunir o pleno. Nós temos 400 desembargadores em São Paulo, não tem como reunir o pleno. Então a Constituição fala, ou pleno ou órgão especial. A nossa Constituição, o nosso CPC agora diz que decisão do pleno ou do órgão especial vincula, tem que ser observado. Isso é uma ameaça muito grande. Se essa a maior parte da doutrina está entendendo que existe uma vinculação automática. Mas foi o pleno que falou, então vincula. Gente muito séria, muito estudiosa de processo, mas eu entendo que isso é um perigo muito grande para os direitos fundamentais. Eu acho que quem tem escrito muito sobre isso de maneira crítica é o professor Lênin Streck. Ele tem, no Conjura, ele tem escrito artigos densos e muito apropriados, a meu ver, em matéria de precedentes. Porque ele faz essa crítica, ele fala, não pode ser automático isso. A gente tem que ter uma valoração da qualidade, porque não faz sentido ser automático. Eu posso impetrar um MS, julgarem no pleno, pronto, virou vinculante. Ou temos que observar a ratio decidendi, ou a regra jurídica produzida aí. É essa ameaça que eu vejo no novo processo. Eu não sou contra um sistema, digamos, não um sistema de precedentes, porque no Brasil o professor Cassius Carpinella fala bem, a gente tem precedente, jurisprudência e súmula. Eu não sou contra os juízes terem essa preocupação de dar a mesma resposta jurisdicional para o mesmo fato. 10.000 pessoas com o mesmo problema têm que receber a mesma resposta. Eu não sou contra isso, eu sou completamente a favor, é uma questão de princípio de igualdade. O que eu me preocupo é a forma como o judiciário vai realizar isso daí. Entendeu? Eu acho que o Código de Processo Civil, assim, tem esse perigo embutido que vai ameaçar, na verdade, a área penal também. Porque provavelmente vão entender que esse sistema aí de vinculação cabe também na área penal. Teoricamente cabe mesmo, não é justo que um réu penal seja tratado de um jeito que, mesmo em São Paulo, de um jeito, aí caiu na outra Câmara, caiu na maioria do TJ, o resultado o réu tem um resultado ruim. Caiu em uma Câmara ou outra que é mais aberta para os direitos do réu. Essa jurisprudência lotérica tem que acabar mesmo. Mas é uma ameaça a forma como isso vai acontecer. É uma ameaça para o cidadão. O meu orientador, e é um professor que eu tenho, assim, que me influenciou muito, e vai ser pro resto da vida, que é o professor José Inácio Botelho de Mesquita, que era professor emérito aqui da Faculdade de Direito da USP, faleceu há 2 anos. Uma coisa que ele falava muito era sobre esse perigo do autoritarismo judicial. Não é só o poder executivo que pode ameaçar os direitos de uma pessoa, não é só o legislativo, os juízes também podem ameaçar, e a gente está vendo isso.
né? O Supremo decidiu agora contra o texto, assim, esse afastamento da presunção de inocência, acabando por aqui, para não fazer uma curva muito grande na aula. Se vocês ouvirem todos os argumentos ali, que da maioria dos ministros, aí, com o máximo respeito, aí, não desmerecendo nenhum deles, mas foram argumentos puramente estatísticos, utilitaristas e econômicos, sabe? É isso. Quem votou contra falou, olha, eu sei que pode até ser que seja melhor assim, mas temos que emendar a Constituição, entendeu? Então é uma ameaça muito grande. Hoje uma grande ameaça para as liberdades públicas hoje pode parecer estranho, mas é o judiciário. E é aquilo que o professor Mesquita falava. Assim, nós temos que ter crítica contra qualquer tipo de poder. Um defensor público, por exemplo, eu não estou falando só juiz, promotor, um defensor público, se ele nega um atendimento numa triagem porque ele não está afim de fazer, ele está abusando de poder. Ele é um servidor público, entendeu? Também. É claro que a gente vai discutir se realmente é um caso ou não de denegar, mas, por exemplo, você tem um exemplo mais concreto. Você tem uma jurisprudência pacífica no tribunal, tá? A respeito do exemplo de você trabalhar na VEC, no júri ou no cível, seu assistido tem uma jurisprudência que é pacífica, que se você entrasse com recurso ou com habeas corpus, ele ganharia. E aí você não entra porque você não quer. Isso é um abuso de poder, é uma omissão abusiva. Qualquer um que tem poder pode abusar de poder. É isso que a gente tem que acreditar, entendeu? Que o poder, assim, ele pode ser exercido com responsabilidade, entendeu? A gente não pode ser contra o poder ou contra o Estado ou anti-Estado de maneira, assim, eu sou contra o Estado. Tem gente que é assim, mas eu não penso assim. Eu acho que assim, o poder existe a serviço das pessoas, mas a gente tem que ser, nós temos que ser cautelosos no sentido de entender que todo mundo que tem poder pode abusar. Mesmo quem tem um pequeno poder, naquele pequeno poder ele pode abusar também. E eu acho que no caso do novo código, o grande risco é esse. É a gente viver sobre um abuso judicial dessas decisões vinculantes num propósito meramente utilitarista de eu quero esvaziar as minhas prateleiras e diminuir os processos. Minha visão, com todo respeito a quem pensa diferente, mas eu acho que quem está enriquecendo muito essa discussão é o professor Lênin Streck. Ele está lançando artigos no Conjur que estão provocando discussões importantes, tá bom? Vamos voltar aqui, pessoal. 169, parágrafo 2º. 169, parágrafo 2º diz o seguinte: os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida a gratuidade da justiça, como contrapartida ao credenciamento. Ou seja, quem abre uma câmara de conciliação e mediação, como contrapartida do credenciamento, vai ter que atender um percentual de pessoas que têm gratuidade deferida. Veja, vocês já tiveram aula de normas fundamentais, a gente já sabe que o código fala no sistema multiportas, né? Ou seja, tem um atendimento judicial, mediação, conciliação, enfim. Esse método aqui é um método assim, que garante o atendimento de quem tem gratuidade da justiça para evitar o problema de quem tem gratuidade ser prejudicado. Ou seja, nas câmaras privadas, elas dão preferência para quem está pagando, porque câmara privada vai ser um órgão privado que vai viver do dinheiro do serviço que eles prestam. Então eles falam, bom, eu prefiro atender gente que me pague do que o que tem gratuidade. Então a lei força um atendimento obrigatório de um percentual. Eu acho a técnica muito boa e esse artigo é um artigo muito importante na vida da Defensoria Pública. Muito importante. O 478, parágrafo 1º, ele tenta também proteger quem tem gratuidade da justiça. Só que aí, esse é um artigo que eu já tenho alguma crítica quanto ao método que ele utilizou. Tá? Ele diz o seguinte, 478, parágrafo 1º.
Nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e repartições deverão cumprir a determinação judicial com preferência no prazo estabelecido. Esse parágrafo primeiro, aquele que a gente falou do 169, ele está falando de atendimento de mediação e conciliação. Esse aqui está falando de perícia, tá? Médico legal. Então, se um assistido nosso precisar de uma perícia, de DNA, de qualquer coisa que precise da criminalística para fazer uma criminalística pode fazer uma perícia num processo civil, não tem nada a ver. Uma perícia de carro, de acidente e tal. O que diz essa lei? Essa lei ela usa um método diferente. Aquela manda reservar um percentual. Essa manda atender com preferência. Eu acho o seguinte, esse é um artigo que pode virar pegadinha pelo seguinte, como nós somos defensores públicos, a gente vai ter a tendência de falar, nossa, esse artigo é legal, porque ele garante que o nosso assistido tem um atendimento e tal, mas esse artigo, na verdade, ele tem um método equivocado para garantir isso. Porque uma pessoa rica, ou não uma pessoa rica, pode ser uma pessoa rica ou uma empresa, duas empresas litigando, elas precisam de uma perícia oficial. Veja, esse processo entre duas empresas, a perícia pode ser muito mais urgente do que a perícia do indivíduo que tem gratuidade da justiça. Mas a lei manda passar na frente quem tem gratuidade. Entendeu a crítica desse artigo? Então esse artigo é um artigo que visa proteger quem tem a gratuidade de justiça e necessite desse atendimento pericial. Tá? Mas é um artigo que usa um método um pouco equivocado. Eu acho que o melhor método deveria ser o do 169, parágrafo 2º, que fala de percentual. Quem vai determinar esse percentual vai ser o administrador público, que no caso seria o tribunal. Porque veja, e como que você vai medir isso? Vai medir pelo número de pessoas de gratuidade naquele estado, né? É assim que você vai fazer o credenciamento, o percentual, né? Eu acho que a gente precisa ter essa crítica, tá? O 478 é um artigo importante e pode ser perguntado num contexto crítico. Indo adiante, vocês tiveram aqui já a aula das normas fundamentais, então eu só vou levantar um único problema do artigo 3º. O artigo 3º diz respeito ao sistema multiportas, lembra dele? Ele fala aqui, eu vou ler um pouquinho dele, ó, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, já está na Constituição isso, né? A Constituição tem um efeito, não só, antigamente fazia-se uma interpretação mais restritiva, dizendo, essa norma é para proibir o legislador de impedir que alguma questão seja levada a juízo, porque as ditaduras brasileiras fizeram isso, né? As ditaduras, Revolução de 30, o golpe de 37, o golpe de 64, o que eles falaram? Não se pode discutir judicialmente as decisões que tomamos por conta do golpe. Entendeu? Então, assim, visando isso que criaram. Mas hoje a processualística está pacificada no sentido de que esse dispositivo não significa só isso, mas que o judiciário, a atividade jurisdicional deve prestar para o jurisdicionado tudo aquilo que ele tem direito, entendeu? Ou seja, a processualística ela ampliou a interpretação desse dispositivo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, para não gastarmos muito tempo nesse artigo, já que já foi interpretado, é que esse artigo a gente tem que tomar cuidado interpretando junto com o artigo 4º, inciso 2º da Lei 80. Artigo 4º, inciso 2º da Lei 80. O artigo 4º, inciso 2º da Lei 80 diz o seguinte: são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, promover prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre as pessoas em conflito de interesses por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos. Veja que a nossa lei orgânica ela já fala prioritariamente. Esse cuidado tem que ter, pessoal. Porque assim, eu vou matar aqui o problema com o seguinte exemplo. Imagina que vá uma mulher vítima de violência doméstica, que foi espancada e acabou de procurar a Defensoria Pública, ela vai ser atendida
emergencialmente ali, na parte urgente do atendimento da nossa triagem. Se você mandar ela, se você agendar ela para conciliação ou mediação, você está denegando justiça. É muito bonita a conciliação e a mediação, legal, mas não é a medida apropriada para o problema. Ela precisa do quê? De uma ordem judicial tirando o indivíduo de lá, dando ordem para que ele não se aproxime, ou, dependendo do tipo de agressão, o defensor tem que encaminhar para a prefeitura para um abrigo. Entendeu? Eu acho, é isso que eu quero dizer, cuidado com isso. Não, assim, não é só para a prova da defensoria, é para a vida. Assim, é muito bonito, assim, existe às vezes muita empolgação e oba-oba em cima dos meios apropriados, mas veja, a gente tem que ler esses métodos de resolução de conflito como um conectado ao outro, em que sentido? De maneira integrada. Existe uma integração, você vai aplicar cada um de acordo com o problema, tudo bem? E a nossa lei orgânica, quando ela fala prioritariamente, o prioritariamente quer dizer também isso, olha, se for apropriado. Se não for apropriado, esquece o prioritariamente, você não vai mandar agendar para conciliar, para nada disso. Deu para entender? Tudo bem? Bom, acho interessante, não é exatamente um problema de defensoria, mas acho interessante ressaltar o seguinte: como o código valoriza muito a questão desses métodos de composição de conflitos, métodos consensuais, isso se refletiu na estrutura procedimental do CPC. Então, hoje, por exemplo, a regra geral de contagem de prazo para contestação está no 335. Leia com calma o 335, tá? Porque é o seguinte, o 335 diz o seguinte, que o início da contagem da contestação vai ser a partir da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última audiência de mediação ou conciliação, porque às vezes pode ser mais de uma audiência, tá? Isso se houver mediação e conciliação no processo, tá? O código ele gerou uma quase obrigatoriedade do ponto de vista do texto da lei dessa audiência no caso de ser do objeto em litígio estar sujeito à transação, a admitir transação, e só não vai acontecer essa conciliação ou mediação se as duas partes se recusarem. Por isso que a doutrina fala em quase obrigatoriedade. Acho um tratamento incorreto. Não é porque um processo envolve problema, uma questão, um direito transacionável que tem que ser obrigado a ir para mediação ou a conciliação. Existem problemas que não dá para resolver conciliação e mediação. Essa regra genérica, na minha opinião, foi infeliz. Mas cuidado com isso, porque agora essa contagem sendo a partir da audiência de mediação ou conciliação, ela é regra geral para quando houver a conciliação e mediação, que são em muitos casos. Ou seja, houve um impacto na estrutura do procedimento. Evidentemente, se for um processo que não admita transação, a regra vai ser aquela regra geral do CPC de 73, que no CPC atual está no 335, salvo engano, inciso 3º, combinado com 231, vai ser da juntada da intimação, da citação, enfim, da carta precatória, se for físico e por aí vai. Tudo aí vai ser a regra normal. Então, cuidado com isso. A estrutura teve um impacto devido a essa valorização dos meios consensuais aí de composição dos conflitos, tudo bem? Um detalhe aqui. Se você... O que diz o código? Vamos supor que os dois indivíduos desistiram da composição. Imagina a seguinte situação. O autor diz que quer uma audiência de conciliação. O réu vem e fala, olha, eu não fui citado e não quero audiência de conciliação. Aí, como o serviço judiciário demora muito, 2-3 meses depois, o juiz pode virar diga ao autor, ou o autor mesmo vendo isso, ele pode peticionar falando, então eu também não quero. Aí já não vai acontecer a audiência de mediação ou conciliação, correto?
O 335, inciso 2º, diz que o prazo para contestação começa a contar do protocolo da desistência da audiência de mediação ou conciliação. Então, quem desistir da audiência e estiver representando o réu, já tem que protocolizar a contestação, porque se o autor depois protocolizar a desistência também e você não contestou, você perdeu o prazo. Deu para entender? Assim, não sei se a jurisprudência vai interpretar tão rigorosamente assim, mas pelo sistema é isso. Então desistiu, já tem que protocolar a contestação junto. Minha interpretação. Artigo 11 do parágrafo único do CPC. Norma fundamental, eu não vou discutir isso, já foi discutido na aula de norma fundamental, mas o que eu queria chamar a atenção aqui? Veja que esse dispositivo fala: nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Um cuidado que a gente tem que ter. Um cuidado que a gente tem que ter relativo à questão do sigilo diz respeito à indivisibilidade da instituição. Princípio da indivisibilidade da instituição. A indivisibilidade, já falaram isso na aula de princípios? Já, então não preciso explicar. Como a indivisibilidade, você tem que fazer a seguinte leitura. Isso eu estou falando porque aconteceu até na vida real isso. O TJ São Paulo, uma vez, em 2007, no começo da Defensoria de São Paulo, eu fui consultar um processo em segredo de justiça, que constava a Defensoria ali, e eu ia substituir o colega no processo. E o cartório não deixou eu consultar o processo porque era segredo de justiça. Aí eu conversei com a diretora, também não deixou. Então a gente peticionou para o desembargador, explicamos a situação e falou: olha, a instituição funciona com base na indivisibilidade, como no Ministério Público. Eu estou substituindo o colega. Não dá para ter segredo de justiça por pessoa, entendeu? Tem que ser, eu tenho que ter acesso ao... Aí o desembargador topou, enfim, concordou, né? Ele entendeu que funcionava como Ministério Público e depois o tribunal soltou um comunicado a todos os cartórios para que falassem: olha, se for Defensoria Pública, o segredo não vale para o defensor que está substituindo o que está afastado e que está no processo. Tudo bem? Essa regra tem que dialogar com a estrutura da Defensoria Pública. Mas a gente também tem que lembrar de um outro artigo da Lei Orgânica da Defensoria Pública, que é o artigo 4A da Defensoria Pública, inciso 5º. Vejam o que diz esse artigo. São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos. Inciso 5º. A atuação de defensores públicos distintos, quando verificada a existência de interesses antagônicos ou colidentes entre destinatários de suas funções. Veja, isso aqui é muito comum, pode acontecer de maneira comum no processo civil. Um defensor está pelo alimentante e o outro pelo alimentado, né? Se isso acontecer, evidentemente, existe um problema aí de sigilo interno da defensoria mesmo. Porque assim, se eu estou por um assistido e eu tenho o meu PA com as informações que o meu assistido me deu, teoricamente o outro defensor não poderia ter acesso a esse PA, entendeu? Porque eu anotei coisas ali que podem prejudicar o meu assistido e beneficiar o outro. Então, essa história de segredo de justiça, a gente tem que tomar muito cuidado no processo e na instituição. Isso já é discutido na nossa instituição. Na vida real, esse problema é muito raro. Por quê? Porque como tem pouco defensor público, é muito raro ter um defensor contra o outro. Já aconteceu, eu já estive contra outro defensor no processo, mas é raro acontecer isso, é raro. Normalmente é porque os dois são incapazes, aí a defensoria acaba entrando pelos dois, entendeu? Mas em regra, assim, eu pelo menos não vejo. Mas não nomeia advogado conveniado? Então depende, né? Porque na defensoria pública pode nomear advogado conveniado em alguns lugares. Tem colidência de interesses
um pelo autor e outro, aí o réu chega pedindo assistência judiciária da defensoria. Veja, mas pode ser uma solução, e isso acontece em muitos lugares. Nomeia-se um advogado ativo porque nós temos o convênio. São Paulo tem o convênio, mas os lugares que não tem convênio é outro defensor público. Mas mesmo em São Paulo, tendo convênio, tem unidade que não nomeia advogado ativo, que vai outro defensor, outro colega, entendeu? Mesmo no processo penal acontece. Tem réu, eu já defendi réu em que tinha outro defensor público defendendo porque tinha colidência de defesa. Um réu acusa o outro, ou a história que o réu conta, ele não acusa o outro, mas exclui o outro, assim, aliás, incrimina o outro e tira a responsabilidade dele. Então tem que ter um defensor para cada réu. Você pode ter a solução de nomear o advogado do convênio para outro réu ou ter 2 defensores públicos, entendeu? Bom, curadoria especial. Curadoria especial é um tema que pode cair em prova e para a vida é um tema importante também, tá? Primeiro cuidado que vocês têm que ter. A competência da Defensoria Pública não é uma competência de direito material, tá? É uma competência de direito processual. Eu já vi defensor público falar que também é competência de direito material, mas é exceção da exceção. A doutrina é praticamente unânime em dizer que a competência é processual. Por quê? Isso a gente pode inferir do texto constitucional, porque a Defensoria Pública cabe, na verdade, resolver litígios, né, ou prevenir esses litígios, né? A gente está aqui na esfera extrajudicial ou judicial, tentando resolver os litígios, ou preveni-los ou resolvê-los. Não é a situação, por exemplo, não é papel do defensor público administrar, por exemplo, os bens de um interditado. Não é papel do defensor público. Eu já vi defensor público fazer isso, não em São Paulo, em outro estado. Na minha opinião, está errado, é ilegal, não é papel do defensor público essa questão. Teoricamente tem que ser algum familiar, tá? Se não tiver familiar, o direito material diz que alguém de confiança do juiz que vai prestar informações, mas não é o órgão de assistência jurídica integral. Não é nosso papel administrar bens de um indivíduo interditado, não é isso. Eu posso ser curador especial, por exemplo, desse indivíduo. Eu posso. O indivíduo não foi interditado, mas o juiz percebe que é incapaz, ele chama a defensoria vai atuar como curador especial naquele processo, mas ele não é o administrador dos bens daquele indivíduo que tem que ser interditado. Tudo bem? Isso é fundamental, gente, não é bobagem. Fundamento constitucional da curadoria especial. Eu gosto muito da explicação do professor Arruda Alvim, e parece que ele foi o mais direto e feliz dessa explicação. Professor da PUC e da FADISP. Ele diz que é concretizar a ampla defesa constitucional por meio do reequilíbrio das partes. Concretizar a ampla defesa constitucional por meio de reequilíbrio das partes. O professor Arruda Alvim, a meu ver, está perfeito. Tá? Normalmente essa explicação que o professor Arruda Alvim dá, a gente pensa num indivíduo, por exemplo, num preso revel, ou alguém citado por edital revel, ou um incapaz. Então a gente sempre vê um indivíduo que está vulnerável contra alguém que não está vulnerável. Por isso que o professor fala, olha, a finalidade é garantir ampla defesa, reequilibrando aí os polos das partes. Mas pode acontecer também, e o professor Arruda Alvim fala isso, de haver 2 incapazes litigando. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. 2 incapazes. Se isso acontecer, você pode ter 2 curadores especiais? Pode ter 2 curadores especiais. Eu já entrei com a ação como curador especial. Eu estava representando o autor. Eu entrei com a ação. Eu pedi para o juiz me reconhecer como curador especial. Numa situação como essa, pessoal, a gente não pode falar em reequilíbrio das partes, porque as duas são vulneráveis. Aí, eu acho que a melhor
explicação é garantir a capacidade da parte litigar. Garantir a capacidade da parte litigar. É algo mais que vai mais no detalhe ali da função do curador, entendeu? Não é, nesse exemplo não é reequilibrar, porque os dois são incapazes, mas você garante aí a capacidade do indivíduo para ele litigar. É o acesso à justiça. Tá? Cabimento da curadoria especial, Código de 73 com o Código de 2015. É interessante notar o seguinte, pessoal, não houve mudança do cabimento, não houve. Tá? Agora, eu achei que a redação do novo código ficou melhor, apesar de não alterar o cabimento. Por que eu achei melhor? Diz o seguinte, o artigo 72 do novo código, porque era o 9º no de 73, agora é o 72. 72 foi o seguinte: juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste incapaz colidirem com os daquele, com o representante. Aí o novo código inseriu uma terminologia, enquanto durar a incapacidade. Olha, isso é o óbvio. O de 73 não tinha. Isso é o óbvio. Mas eu já vi, é raríssimo acontecer, mas eu já vi juiz acabar mantendo o defensor como curador, porque o indivíduo ficou capaz, mas para o juiz estava mais fácil manter a defensoria lá, porque o processo anda rápido, porque vai com a carga, intimação pessoal com carga, já resolve e volta, do que esperar entrar um constituído. Tararara. Isso é verdade, isso é raríssimo acontecer, é uma baita ilegalidade, mas eu já vi isso acontecer. É raríssimo, mas eu vi isso acontecer. Então, eu acho que assim, apesar do dispositivo dizer o óbvio, é interessante colocar o pingo no i. O inciso 2º, ele também coloca o pingo no i. Concretamente, ele não altera nada, mas ele diz o seguinte: o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, né? Porque o réu, se ele constituir advogado, teoricamente ele não precisa de curador, ele constituiu advogado. É só o revel. Bem como ao réu revel citado por edital ou por hora certa. Aí vem uma formulinha, uma formulazinha que a lei colocou nova, que é enquanto não for constituído advogado. Também é o óbvio. Se o indivíduo foi citado por edital e a defensoria está atuando como curador especial, no momento que o citado por edital constitui advogado que ele entra, acabou o papel da defensoria. Isso é tão óbvio que assim, você não encontra esse problema na vida real. Mas eu fui o azarado de ter uma vez tido um processo de curador especial que o juiz queria manter a defensoria porque o advogado constituído não atendia as intimações e tal, e o juiz queria fazer com que o processo andasse. Então aí eu virei e falei, olha, não é nossa atribuição institucional, não vou me manifestar. E aí isso levanta uma questão extremamente importante, que é a seguinte: curadoria especial e independência. Antes disso, eu vou falar de outro problema, desculpa. Defensor público, quando o defensor público entende que não existe, a hipótese não é de curadoria especial, o que acontece? Vocês entenderam a dúvida? Tipo, o juiz abre para a defensoria, olha, abra o visto da defensoria para se manifestar como curador especial. Aí você analisa e vê que não é caso de curadoria especial. O que acontece? O defensor pode recusar a atuação? Bom, primeiro, é extremamente raro isso acontecer. Porque assim, as hipóteses de curadoria são tão claras na lei que dificilmente um juiz vai falar. Se você vê que o indivíduo foi citado pessoalmente, não é caso mas está revel, não é caso de curadoria. O juiz não vai obrigar a defensoria a entrar. Até porque vai atrapalhar o andamento do processo, porque vai ter que ir para a defensoria. Com o réu revel, o processo é mais rápido. Mas o que acontece numa situação como essa do exemplo que eu dei? Que eu falei, olha, desculpa, entrou advogado constituído. Se ele não está respondendo, o juiz tem os meios legais aí para resolver o problema. Não é a defensoria que tem que assumir isso. E aí o que eu fiz? O que a gente tem que fazer numa situação como essa? Numa situação como essa, a gente tem que aplicar o artigo 4º
parágrafo 8º da Lei Orgânica da Defensoria Pública Nacional, a Lei 80 de 94. Artigo 4º, parágrafo 8º. O que diz o parágrafo 8º? Se o defensor público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará imediata ciência ao defensor público geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o caso, outro defensor público. Tá? Então, se o defensor público geral falar, não, o defensor está certo, não é caso de curadoria, a defensoria não vai atuar, como nesse exemplo que eu dei, a defensoria pública não é obrigada a entrar. Nesse caso, o que eu tenho entendido? Que aplica-se por analogia o artigo 279 do CPC. Porque o artigo 279 diz que o processo será nulo se o promotor de justiça não for intimado no processo em que a intervenção do MP é obrigatória. Então, por que eu estou aplicando analogicamente o 279? Pelo seguinte, se um promotor de justiça é intimado, fala, promotor, eu entendo que aqui pode ser uma questão de interesse público, o promotor analisa e fala, o Ministério Público já tem uma tese sobre esse assunto e não é caso de intervenção do Ministério Público. O que acaba acontecendo? O processo não é nulo, tá? O processo vai com o Ministério Público, porque a nulidade residiria na não intimação do promotor. Se o MP disse que não vai atuar nessa intervenção como custos legis, né, como curador aí da aplicação da lei, né, o juiz não tem como forçar a entrada do Ministério Público. O juiz, a competência judicial, ela dá a última palavra para tirar alguém do processo. Ele pode virar e falar assim, olha, você quer ficar no processo, o Ministério Público, mas você não é parte, então indefiro, está fora do processo. O juiz tem esse poder de dar a última palavra, mas ele não tem como obrigar o MP a participar. Nesse caso, a Defensoria Pública funciona desse jeito, no caso da curadoria. Entendeu? Não tem como forçar a Defensoria. Mas esse conflito, eu reitero, é muito raro acontecer, muito raro mesmo. Professor, eu peguei quando eu era estagiária do júri. O réu, ele constituiu o advogado e ele estava preso. E o advogado não apresentou a resposta. E aí mandou pro defensor. Prazo. Aí mandou pro defensor. Aí eu falei com o meu defensor, ele se manifestou dizendo que o réu tinha advogado. O juiz devolveu 3 vezes pra gente, pedindo pra gente entrar. Entendi. Aí eu liguei pra mãe, com a autorização do defensor, eu liguei pra mãe do réu. É porque assim, nós estamos falando de curadoria especial, mas é um problema parecido, porque no caso, quando o advogado no processo criminal abandona o processo, é direito do réu ser intimado para constituir um novo advogado. Foi isso que só depois que o defensor público entra, entendeu? E por quê? Porque isso gera nulidade, viola o direito do réu e a defensoria não pode ser, não é uma pena, entendeu? Ele vai ser defendido por um defensor se ele não tiver condição ou ele quiser a defensoria, enfim. É um problema parecido. Porque a situação foi muito parecida. É um problema parecido. E a defensoria pode virar para o juiz. Normalmente os juízes respeitam isso, porque eles sabem que o processo criminal é nulo. Esse voltou 3 vezes. Pois é, mas é que às vezes o juiz não é do criminal, está substituindo, ele não conhece a jurisprudência, pode acontecer isso. Bom, vamos adiante. Ainda em curadoria especial, tá? Curadoria especial e independência funcional são compatíveis? Essa é a pergunta. Curadoria especial e independência funcional são compatíveis? Por que eu pergunto isso? O professor Emerson Garcia, que é promotor de justiça, no livro dele, o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, que bom que a curadoria especial não é mais do Ministério Público, porque nós, promotores de justiça, temos independência funcional. O que vale dizer? Se eu não estou convencido de que aquele réu tem algum direito de defesa, eu não sou obrigado a fazer uma negativa geral como o código me obriga, eu não apresento a defesa. Então, colide com a minha independência funcional. Deu para entender a problematização? E aí ele fala que bom que foi para a defensoria. Mas qual o problema? A defensoria ela tem uma estrutura de funcionamento muito parecida com o Ministério Público nesse ponto. Porque o advogado particular, ele tem a independência de um profissional liberal
decorre do fato dele ser um profissional liberal, né? A vinculação, a ordem dos advogados do Brasil, ela submete o advogado em questões disciplinares e administrativas, mas tirando as administrativas e disciplinares, o advogado ele é absolutamente independente, ele é um profissional liberal, né? Como nós somos servidores do Estado, nós precisamos do reconhecimento da independência profissional, porque senão nós ficaríamos vinculados ao entendimento dos nossos superiores hierárquicos. Bom, então a gente tem uma estrutura igual ao MP nesse ponto. Como compatibilizar a curadoria especial com a independência profissional? A compatibilização se dá da seguinte forma, na verdade. Nesse ponto eu discordo do professor Emerson, o livro dele é sensacional sobre o Ministério Público, eu tenho, mas nesse ponto eu discordo dele pelo seguinte. Qual que é o dever de um curador? O curador, ele basicamente tem que verificar pressupostos do processo, se estão ok, condições da ação, se estão ok, e avaliar o mérito. Ele vai ver se tem prova, se a prova estiver ok, ele vai ver se a questão de direito do mérito é favorável ao réu ou é favorável ao autor, entendeu? Então, quando você faz esse checklist, você percebe que os pressupostos processuais estão ok, condições da ação estão ok, o mérito está ok, as provas estão ok, eu não tenho o que falar por esse réu, ele está completamente errado. O que a lei diz? Justamente para a lei não te violentar enquanto defensor público, para você não ter que tirar da cartola uma defesa obrigatória, você simplesmente diz o seguinte, fala, olha, nego genericamente, apresento aqui negativa geral, enfim, conforme a prerrogativa legal. Então para que serve a curadoria especial? Você pode virar para mim e falar, então para que serve? A curadoria especial serve para o seguinte, é uma garantia de que uma pessoa habilitada fiscalizou aquele processo no direito de defesa. Porque como curador especial, eu já peguei réu que tinha razão. Eu já peguei réu sendo executado com dívida prescrita. Já peguei. Então, mesmo... mas isso acontece em 10% dos casos. É verdade. É em poucos casos. Mas a imensa maioria dos casos é uma garantia de que alguém habilitado profissionalmente fiscalizou e falou, não tem nada, é para isso que serve. Então você compatibiliza a independência funcional com a curadoria, porque você não é obrigado a apresentar necessariamente uma tese, mas você simplesmente, apresenta uma negativa geral. Isso quer dizer que você não encontrou nenhum tema específico para impugnar, mas legalmente o efeito jurídico de uma curadoria é que o juiz vai ter que considerar os fatos como controvertidos. Então ele não vai poder fazer uma sentença de 2 linhas falando, olha, presume-se verdadeiros os fatos, porque cabe no artigo tal do CPC, julgo procedente tal. Ele vai ter que dizer, olha, de fato houve curadoria, impugnação, considerando controvertidos os fatos, eu entendo que eles estão provados por causa disso, por causa disso, entendeu? É assim que funciona a curadoria e se compatibiliza com a independência funcional. Deu para entender? Ficou claro? Não? Ficou claro? Bom, último tema de curadoria é o seguinte. Vocês, na Defensoria de São Paulo, nós tínhamos aprovado uma tese institucional número 14, que é da área civil. Está no nosso site, quem quiser entrar, tem lá, na Escola da Defensoria de São Paulo, tem lá teses institucionais. A tese 14, o que ela pregava? Que a Defensoria Pública tinha o direito de honorários adiantados pelo serviço de curadoria especial. O STJ chegou a aceitar essa tese por um tempo. Então, a ideia surgiu dos defensores públicos porque muitas curadorias a gente presta serviço para banco, a gente presta serviço para empresa comercial, para uma empresa, né, uma sociedade empresarial, para validar aquele processo, entendeu? E a gente começou a falar, puxa, eu perco meu tempo com um processo para validar um processo pelo contraditório, a gente valida pelo contraditório, para um banco, para uma sociedade empresarial tal, e o próprio réu, muitas vezes, não é uma pessoa que visivelmente seja um carente, seja um necessitado. Então a gente falou, não, vamos tentar emplacar a tese dos honorários. Teoricamente, a gente só pedia, eu particularmente, só pedia nesses casos em que tinha
empresa comercial ou banco entrando que ajuizou uma ação contra alguém que você olhando, em tese, teria condições de pagar um advogado. E aí a tese deu uma emplacada por um tempo, mas aí a Corte Especial do STJ, em 2012, acabou com a nossa tese. Só que assim, essa tese caiu de um jeito que assim, você percebe que os ministros data vênia não entenderam a questão ou nunca julgaram de um jeito para resolver ali. Porque é o seguinte, eles falam assim, olha, não cabe honorários para a defensoria, porque o defensor já recebe ou subsídio ou salário, ele não pode receber honorários. Tá certo isso, nós defensores públicos, nós não recebemos honorários de processo. Mas o que acontece com os honorários sucumbenciais da defensoria pública quando a gente executa? Vai, por lei, os honorários sucumbenciais vão para um fundo. No caso de São Paulo, vai para o fundo da Escola da Defensoria Pública, que subsidia toda a atividade da escola para todo mundo, não é só para a defensora, é para os servidores também, né, estagiários, enfim. Então, na verdade, esse dinheiro não vai para o bolso do defensor, como o STJ disse nesse julgamento de 2012. Eu citei aqui não esse julgamento que seria o leading case, mas eu tenho um julgado aqui, para quem quiser anotar, que é o agravo no RESP 1382, agravo no RESP 1382 447. 1382 447. É um exemplo de um julgado da 4ª turma que já segue o precedente aí da Corte Especial que uniformizou o entendimento. Enfim, é algo que vocês têm que saber, né, da tese, o porquê que ela foi construída, mas hoje ela não é aceita pelos tribunais. Tá? Um dia, quem sabe, pode mudar. Bom, vamos falar um pouco, pessoal. Eu vou dar preferência para 2 artigos que eu considero muito importantes, e se sobrar tempo, aí eu falo dos outros. Vamos falar um pouquinho do artigo 186, parágrafo 2º. Artigo 186, parágrafo 2º. O 186, caput, ele é simbólico, ele repete uma prerrogativa de prazo em dobro que já está na nossa lei orgânica, ele é meramente simbólico, ele divulga uma prerrogativa, não cria. Mas aí o parágrafo 2º do 186 é um artigo muito caro e importante para a instituição. Por quê? Diz o seguinte: a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente o assistido da Defensoria possa realizar ou prestar. Exemplo clássico aí, ou pelo menos dos mais comuns. Execução de alimentos, paga-se uma parte dos alimentos, o defensor não tem como saber se houve um pagamento integral, precisa conferir os depósitos na conta do assistido. Tá? Você chama o assistido, mas aí você manda cartinha para o assistido, porque nem sempre o pagamento, só para vocês entenderem, nem sempre o pagamento vem bonitinho. O indivíduo junta lá um monte de recibo, e tem recibo lá de depósito, que hoje os juízes nem aceitam mais, que é depósito em boca de caixa, o envelope vai vazio. Então você precisa do extrato da conta do assistido, só o assistido pode confirmar. Você manda uma carta para o assistido, volta, mudou-se. Telefona, não tem a linha ou já tem outra pessoa. Os nossos assistidos, eles têm uma precariedade, um problema de moradia muito grande. Muitos deles têm uma precariedade enorme em matéria de moradia. Então, eles são meio nômades, muitos deles, sabe? Então isso acontece, é comum. Aí o que os defensores faziam? Bom, o correio não funcionou, o telefone não funcionou, eu vou pedir para o juiz intimar esse cara. Porque aí o oficial de justiça vai lá, vai ver que não tem ninguém, vai bater no vizinho, vai falar, olha, e o fulaninho? O fulaninho mudou para tal lugar. Aí o oficial normalmente vai, vi que o fulaninho não foi para tal lugar, ele ficou tantos dias e já foi embora, não consegui mais encontrar, ou ele conseguiu um terceiro endereço, como já aconteceu comigo. Aí ele vai no terceiro endereço, encontra o fulaninho ou não encontra. Então os defensores públicos usam o oficial de justiça para tentar localizar, porque o oficial tem mesmo esse viés de tentar encontrar, enfim. Acontece que os juízes, alguns juízes indeferem, falam, não,
é dever da parte, tal, eu defiro. Só que o próprio juiz acabava voltando atrás, por quê? Porque o próprio Código de 73 dizia que para extinguir o processo por abandono, precisava intimar primeiro o indivíduo pessoalmente. Então, só que assim, se o oficial tentar intimar pessoalmente e não encontrar, aí é intimação por edital, aí o juiz extingue por abandono. Hoje é o artigo 485, parágrafo 1º, se não me engano, que é a regrinha da extinção terminativa de mérito. É isso mesmo, é o 485, parágrafo 1º. Ele diz que você tem que, antes de extinguir por abandono, tem que intimar pessoalmente a pessoa. Então, por conta desse artigo, os próprios juízes acabavam revendo o posicionamento deles e falaram, tá bom, quer que intime por oficial? Eu defiro. Ele tinha que fazer isso, porque ele só poderia intimar por edital depois que a diligência do oficial se mostrasse falha, entendeu? E para você intimar por edital, o oficial teoricamente tem que se esforçar, né? Olha, procurei, perguntei pro vizinho, realmente o cara tá desaparecido, para poder justificar o edital. Aí, os juízes que estão acostumados a trabalhar com o defensor público, nenhum deles causa um problema. O problema são os juízes que nunca trabalharam com defensoria pública. Você faz esse pedido, indefiro, responsabilidade da parte, só que aí quando ele começa a trabalhar com a gente, porque assim, não adianta nem brigar com o juiz, gente, é verdade, a gente vai ficando mais velho, a gente percebe assim, peticiona, faz uma petição educada, ou vai conversar com o juiz, enfim, a vida vai ensinando a gente a ser mais assim, calmo, maduro, vai lá, conversa, ou se for o caso, não fala nada, ele próprio vai perceber que ele não pode extinguir o processo sem tentar intimar a parte, entendeu? Então ele vai acabar mudando de posição. Mas esse artigo, ele tem uma função então didática, na verdade, sabe? Porque ele decorre do sistema. Então, assim, ele facilita a nossa atividade, de verdade. Porque um juiz que não conhece defensoria, você chega para o juiz e fala, doutor, tem uma regra expressa aqui, eu preciso, meu assistido é nômade, entendeu? Aí facilita a coisa. E facilita também do ponto de vista processual. Porque se você for recorrer para um recurso especial, para o STJ, você vai ter um artigo de lei que você vai poder alegar violação. No sistema anterior, você não tinha um artigo de lei que violava diretamente. Então era mais difícil recorrer para o STJ. Facilita o acesso ao STJ. Porque antes a regra decorria do sistema. Era uma montagem do sistema que impedia o juiz de extinguir o processo por abandono sem tentar intimar. Deu para entender? Ficou claro? Então esse artigo é um artigo importante, tá, pessoal? Outro artigo muito importante, parágrafo 3º do 186. Parágrafo 3º do 186. Por que ele é muito importante? Porque ele diz o seguinte, o disposto no caput, ou seja, prazo em dobro, intimação pessoal, aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria. Ordem, IDDD, também a gente tem convênio com o IDDD e tem faculdades que são nossas conveniadas. O problema esse artigo aqui resolve o problema dos nossos conveniados. Por quê? Porque antes, o que o tribunal falava? Ele falava assim, não, prazo em dobro é só para a Defensoria Pública. Intimação pessoal é só para a Defensoria Pública. E qual que é a injustiça dessa interpretação? A injustiça dessa interpretação de dizer que o prazo em dobro é só para o defensor público é o seguinte, veja, tudo bem, é importante o defensor público ter prazo em dobro? Sim, porque o defensor público é o principal veiculador aí do serviço público de assistência jurídica integral e gratuita. Mas veja, a prerrogativa do prazo em dobro não é do defensor ou só do cargo do defensor, é do serviço público de assistência jurídica integral e gratuita. Então, se você tem um advogado dativo que está fazendo esse trabalho que caberia ao defensor público, veja, a prerrogativa não é do defensor. Essa interpretação é uma interpretação legalista que não entendeu o sistema. A prerrogativa é do assistido, da pessoa carente. Ela tem direito a prazo em dobro.
E ela tem direito a prazo em dobro por uma simples razão. A Defensoria Pública não tem como dizer não, entendeu? O advogado particular, ele tem como dizer não. O advogado particular, se alguém vai procurá-lo, olha, eu estou com um caso assim, 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 o advogado, o que ele vai fazer? Ele vai medir o interesse, quanto que eu vou ganhar nesse caso e quanto que ele vai me dar de trabalho. Eu já estou com um monte de caso aqui que já me dá dinheiro suficiente. Olha, amigo, eu não tenho interesse nesse caso, mas eu posso te indicar um colega que acha que pegaria o seu caso. O advogado tem essa prerrogativa. A Defensoria Pública é assim, o indivíduo vai lá e leva o problema dele, o caso dele é de atendimento, não tem como dizer, olha, a gente já tem muito divórcio, não dá para divorciar vocês, não tem como. Você tem que atender, você tem que falar, olha, tudo bem, vamos, agenda, sei lá, mas tem que atender. Como a gente não tem como dizer não, é isso que justifica o prazo em dobro. Então o prazo em dobro é do serviço público, né? Então essa regra é super justa, é constitucional, porque a prerrogativa é do serviço público, não é só do cargo do defensor público, e ela resolve um problemão, porque agora a jurisprudência vai ter que se dobrar esse artigo de lei, ela vai ter que mudar de opinião. Eu até tenho aqui, para quem tiver curiosidade, habeas corpus 27786. Habeas corpus 27786. Esse habeas corpus é o exemplo, é o julgamento da Corte Especial que disse que a prerrogativa do prazo em dobro é só de defensor público. Esse julgamento, graças a Deus, caiu por esse artigo de lei, porque é óbvio que não é só prerrogativa do nosso cargo, é do serviço público. Tá? Parágrafo 4º, importante também, porque ele diz o seguinte: não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Por que esse parágrafo 4º ele é importante? Porque ele é de constitucionalidade duvidosa. Tá? Por que ele é de constitucionalidade duvidosa? Porque a questão do prazo, embora ela seja processual, vamos entender essa questão direito. Prazo é um problema processual, do capítulo de atos processuais. É ali que no Código regulamenta prazo processual. Mas quando vem uma lei e fala assim, olha, o cargo de defensor público permite o prazo em dobro, aí vira uma prerrogativa do cargo, entendeu? A lei, a Constituição Federal diz que prerrogativa é um dos assuntos que deve ser tratado em lei complementar. Se a nossa lei não faz qualquer ressalva dizendo, olha, mas quando a lei der um prazo específico, não cabe prazo em dobro, se a nossa lei complementar não faz essa ressalva, uma lei ordinária não poderia restringir a prerrogativa. Essa é a questão. Então esse parágrafo 4º é de constitucionalidade, para mim, inconstitucional. Mas, digamos assim, alegando ao mundo isso, olha, no mínimo é de uma constitucionalidade duvidosa. Porque não poderia, tá? Restringir uma prerrogativa por lei ordinária. Um outro dispositivo que eu acho extremamente importante, e dá para falar tranquilamente no resto de tempo que a gente tem, esse artigo é extremamente importante, é o 341, parágrafo 1º. 341, parágrafo único, aliás, perdão. O parágrafo único diz o seguinte: o ônus de impugnação especificado dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Vocês sabem que o Código atribui o ônus da impugnação especificada dos fatos sob a pena de se presumirem verdadeiros, tirante aquelas exceções que a lei dá, né? Direito indisponível, etc. O que acontece? Nesse parágrafo único ele diz, para o defensor público, advogado dativo e curador, tudo bem, vocês não precisam fazer impugnação especificada. Tá? Para a curadoria, qual que é a alma, a razão de ser desse dispositivo? O professor Calmon de Passos, no Comentários da Forense do Código Anterior, ele dá uma ampla explicação. Ele fala, olha, essa exclusão do processo, do ônus de impugnação especificada, ela se explica porque normalmente o representante da parte tem uma dificuldade ou impossibilidade de contato com o seu
defendido. É o caso do curador especial, eu não tenho contato com ele, então a lei me concede essa prerrogativa de fazer uma resposta genérica, uma negativa geral, em vez de impugnar especificamente. Acontece que no caso do defensor público, veja bem, a lei fala defensor público e curador especial, então não é o defensor público enquanto curador especial, é o defensor público mesmo na sua atuação normal. Pois bem, o Kleber Francisco Alves, que é uma sumidade em assunto de defensoria pública, manja muito de processo também, ele entende que esse dispositivo é de constitucionalidade no mínimo duvidosa, e eu estou de acordo com ele. Cuidado com esse dispositivo, porque assim, você acha que você vai prestar um concurso para defensoria pública, então você tem que falar, não, é constitucional sim, é de constitucionalidade duvidosa, e quem está falando isso é o Kleber Francisco Alves, e eu endosso o que ele fala. Pelo seguinte, pessoal, você viola a igualdade das partes, primeiro que você viola a igualdade das partes sem um justo motivo. Não é porque a pessoa está sendo defendida pelo defensor público que isso se justifica por si só, o defensor não precisar impugnar de maneira minudenciada aí a petição inicial, não justifica isso. Se eu tive contato com o meu assistido me deu os documentos, me explicou a história dele, eu tenho condições de apresentar uma defesa ampla para ele. Entendeu? Esse é o primeiro ponto, um tratamento desigual sem justo motivo. Um outro motivo que quem aí dá um argumento mais duro ao professor Fred Didier, e eu também concordo com ele nesse argumento, é o seguinte, ele fala o seguinte, olha, dar essa prerrogativa para a defensoria pública não deixa também de ser um tratamento equivocado para a própria defensoria pública dentro do modelo cooperativo. Vocês ouviram falar do modelo cooperativo? As partes, elas contribuem para a formação da decisão. E o modelo cooperativo quer o quê? Que é uma contribuição efetiva das partes. Se o defensor público puder fazer isso de qualquer jeito, você está abrindo em Sancho a oportunidade para generalizar um comportamento de defensorial, de fazer uma genérica e a pessoa carente representada pelo defensor não vai ter chance efetiva de contribuir para aquela decisão. Entendeu? Então é de constitucionalidade duvidosa. O professor, o Kleber, ele fala uma coisa que é muito importante. Ele acha que a melhor solução não seria negar o dever, o ônus, na verdade, não é dever, tecnicamente é ônus, o ônus de impugnação especificada. Porque acontece com a defensoria muito. Você tem um assistido, muitas vezes analfabeto ou analfabeto funcional, um assistido que mora longe pra caramba, não tem dinheiro para ir toda hora para a defensoria, entendeu? E por conta disso, você tem uma dificuldade real de diálogo com essa pessoa. Porque você fala para ela, olha, eu preciso de um documento assim, assim, assim. A pessoa é tão simples, muitas vezes, que ela não consegue entender o que você quer. Aí ela traz todos os papéis que ela encontrou na casa dela, para você ver se um daqueles papéis serve. Aí você olha, não é nenhum desses papéis. Ela fala, mas tem uma outra pilha que eu esqueci lá. Ela volta e o prazo está correndo. Então, qual é a melhor solução num caso como esse? Eu acho que a melhor solução é a questão de você dilatar o prazo. Eu acho que é uma solução mais justa, entendeu? Mais humana, que não dispensa o defensor público do ônus de fazer uma impugnação verdadeira, que contribua para a decisão final, e você trata... É difícil provar para o juiz a condição da parte, é difícil, mas eu acho que um caminho melhor da lei teria sido assim, olha, juiz, eu estou com esse problema, meu assistido mora num lugar que pega barco, que tem que andar de barco, não tem dinheiro, é pobre, mora em tal lugar, então assim, o próprio juiz do lugar é capaz de, olha, é verossímil, eu conheço o lugar, eu vou conceder, mas se depois se mostrar equivocado, vai ter sua consequência. Pior é que a lei não regulamenta isso, então vai dar maior confusão. Mas essa teria sido uma solução mais justa. O que o professor Kleber fala, sugere? Ele fala, olha, diante disso, eu reputo
inconstitucional para quase todas as situações. Mas se for para o defensor público usar a impossibilidade a regra que lhe permite afastar o ônus de impugnar de maneira detalhada, é melhor que ele o faça em situações muito especiais, muito significativas, que demonstrem mesmo uma impossibilidade de diálogo com o indivíduo, apesar do indivíduo até já ter comparecido à defensoria. Entendeu? Mas assim, a princípio tem uma inconstitucionalidade nesse dispositivo. Tá? Então é importante esse dispositivo. Ele é muito importante porque ele dialoga com o modelo cooperativo, com a qualidade do nosso serviço, com a situação do nosso assistido, que muitas vezes é muito vulnerável. A professora Tartucci, a Fernanda Tartucci, que é uma das maiores autoridades em questões de vulnerabilidade no processo civil, a professora Fernanda, ela fala da questão da possibilidade de você aumentar o prazo. Ela tem um livro que é só sobre vulnerabilidade no processo civil, que é um livro muito bom e eu recomendo. Nesses 5 minutos que nos restam, eu queria chamar a atenção de 3 dispositivos ao mesmo tempo para a gente matar e encerrar. Artigo 455, parágrafo 4º, inciso 4º. Artigo 455, parágrafo 4º, inciso 4º. Artigo 513, parágrafo 2º, inciso 2º. 513, parágrafo 2º, inciso 2º. Depois vocês leiam com calma isso daí. E o outro é o artigo 876, parágrafo 1º, inciso 2º. 876, parágrafo 1º, inciso 2º. Vocês vão perceber que esses 3 dispositivos tratam de maneira diferenciada a Defensoria Pública da advocacia privada. Na verdade, a Defensoria Pública, o assistido da Defensoria Pública do indivíduo que tem um advogado constituído. No primeiro caso, a intimação judicial de testemunha. O novo CPC diz que a intimação judicial de testemunha ele deve ser feito por meio do advogado, mandando uma carta com aviso de recebimento. Tá? A Defensoria Pública, a lei diz, não, se for Defensoria Pública, não precisa mandar carta com aviso de recebimento. O Judiciário vai fazer esse serviço por meio de oficial de justiça por intimação. Não, o oficial, na verdade, subsidiariamente a carta falhar, né? Bom, esse é aqui um tratamento diferenciado. A segunda hipótese que eu mostrei para vocês é no caso de intimação de cumprimento de sentença. Se o executado for alguém assistido pela Defensoria Pública, ele vai ser intimado para cumprir a sentença por uma carta pessoalmente dirigida a ele. Tá? Se for um executado que tem advogado constituído nos autos, ele vai receber uma intimação pelo DO por meio do advogado. Tá? Novamente, vocês percebem um tratamento desequiparado. E no caso de adjudicação, quando houver uma adjudicação de bens, né, a intimação do executado aqui no caso do procedimento da adjudicação vai ser por carta, no caso do indivíduo ser assistido da defensoria, ou o DO do advogado no caso de ter advogado constituído. Então são 3 hipóteses que existem um tratamento diferenciado aí na intimação. Aí eu acho importante o seguinte, esse tratamento diferenciado, pessoal, ele não deixa de ser um reconhecimento, tá, da pouca estrutura das defensorias públicas no Brasil, não deixa de ser um reconhecimento, porque quem produz a lei é o legislativo com o executivo que sanciona, né? Então você reconhece essa pouca estrutura, mas é aquele problema também que eu falei a respeito. Nós não temos como dizer não, entendeu? Se tiver milhares de pessoas com uma ação que a gente quer nossa competência, a gente tem que aceitar. Então, o atendimento. Então, a lei faz esse tratamento diferenciado que tem um fundamento constitucional em dar um tratamento diferenciado a quem está numa situação diferente. E no caso, o ponto fundamental, não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso porque às vezes os ministros do STF, em conversas, eles vão, mas um dia vai acabar essa prerrogativa. Olha, só se a gente um dia puder dizer não para os assistidos como um advogado particular, ou a nossa sociedade deixa de ser tão desigual. Porque enquanto a gente tiver que falar sim, e mesmo lotado de serviço, tem que ter prazo em dobro, tem que ter
tratamento desigual nessas intimações. E uma última coisa mesmo, de verdade, eu sei que está todo mundo louco para ir embora, eu também estou, mas eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que vocês têm que ter uma aula específica de possessória, se for possível, né? É um problema que aflige a Defensoria Pública, é um assunto que diz respeito praticamente só, tá? Depois que eu descubro... tudo bem, tchau, tchau. Agora, prestem atenção no 554, parágrafo 1º, e no 565. São hipóteses em que se prevê a intimação da Defensoria Pública em litígios coletivos possessórios, tá? Eu vou indicar aqui, primeiro leiam com calma os dispositivos que eu indiquei, o 564, parágrafo 1º e o 565. Você vai perceber que a lei deu um tratamento específico, dizendo o seguinte: eu quero a Defensoria Pública, eu não tenho lista, tá. A lei fala, eu quero a Defensoria Pública nesses litígios coletivos, tá? Uma coisa que eu acho importante é o seguinte: a Defensoria Pública, o núcleo de habitação, ele sustenta algo que eu acho muito importante, que é a questão do custos plebis, tá? Que seria uma espécie de curador da pobreza, digamos assim. Por quê? Porque a maioria 99% dos litígios coletivos possessórios é de pobre. Então, o professor Camilo Zufelato, ele tem um artigo, anotem Camilo Zufelato, ele é professor da USP de Ribeirão Preto, e ele tem um artigo chamado o seguinte: a participação da Defensoria Pública nos processos coletivos de hipossuficientes. Camilo Zufelato. A participação da Defensoria Pública nos processos coletivos de hipossuficientes. 2 pontos. Da legitimidade ativa à intervenção, vou escrever na lousa, coadjuvando, tá? Da legitimidade ativa para a atuação coadjuvando. Esse artigo ele é fantástico porque ele explica o seguinte problema, que eu acho que é fundamental para quem quer defensoria e também para estudar direito, tutela coletiva. Ele fala o seguinte: olha, se for o que eles chamam de ação coletiva passiva, ou seja, alguém entra com uma possessória coletiva contra uma população que vive num terreno, a doutrina chama isso de ação coletiva passiva. O professor Zufelato explica isso, o professor Hermes Anetti explica isso no livro do Fred Didier, enfim. É importante que a Defensoria Pública participe, mesmo que tenha de repente um advogado pro bono atuando ali. Sabe por quê? Porque como a Defensoria Pública nacionalmente representa o interesse dessas pessoas que estão sendo expulsas dos terrenos públicos, privados e têm direito à moradia, o resultado desses processos impacta no direito das outras pessoas do Brasil. Então, tem um interesse da própria Defensoria Pública entrar como coadjuvante, que seria uma espécie de assistência processual, entendeu? Uma assistência processual num processo coletivo. Acho importantíssimo vocês lerem esse artigo do professor Zufelato. Basta dar um Google, coloca o nome dele, o título, vocês vão achar no Google, à disposição. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, disponibiliza gratuitamente, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção, viu? Boa sorte para vocês aí. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigado.